Olá, essa é mais uma aula do nosso curso de Biologia Molecular da Transformação Maligna. E hoje nós vamos falar sobre a técnica de PCR quantitativa em tempo real, ou QRT-PCR. Eu sou a Bruna e sou aluna de doutorado do Grupo Micel. Essa aula está inserida na parte de caracterização molecular, como podemos ver aqui no organograma do curso. A técnica de PCR em tempo real, ela surgiu a partir de limitações identificadas do PCR comum, que, como, por exemplo, o sistema de detecção não quantitativo, uma sensibilidade reduzida e a necessidade de um pós-processamento do produto PCR, que acabava gerando contaminação dessas amostras. E, então, o método do PCR em tempo real foi inventado. Esse método foi descrito, primeiramente, pelo Dr. Russell Iguchi, em 1992, e essa técnica, ela detecta a quantidade de produto do PCR gerado simultaneamente à síntese. E como isso é possível? Através da marcação do DNA. A técnica do PCR em tempo real, ela apresenta vantagens como alta sensibilidade, boa reprodutibilidade, também evitando a contaminação das amostras, pois não há necessidade do seu pós-processamento, e desvantagens entram como um alto custo, especialmente para adquirir o equipamento e alto treinamento técnico. E as aplicações dessa técnica, elas se encaixam na quantificação da expressão gênica, para inferir quantidade inicial das amostras de DNA ou cDNA a partir da análise da cinética, da sua amplificação, a determinação da carga de patógenos em amostras clínicas, detecção de mutações e também de vírus e RNAs pequenos. Então, essa técnica, os requerimentos dessa técnica são: precisamos de uma amostra, de um molde de DNA, pode ser uma amostra de DNA ou de cDNA, moléculas fluorescentes, que vão ser utilizadas para marcar esse DNA, vamos precisar do equipamento, que vai realizar a amplificação e a leitura dessa amplificação, vamos precisar de primers, soluções padrão ou genes de inferência, e um método matemático de correlação para análise dos dados. As moléculas fluorescentes, elas fazem parte do sistema de detecção de fluorescência, que podem ser de dois tipos: ligantes de DNA, como, por exemplo, o CyberGreen, o reagente, ou sondas de DNA marcadas, e um exemplo muito utilizado é a TACMan. O CyberGreen é um corante intercalante que tem afinidade pelo suco menor da dupla fita de DNA, e ele é um corante que vai estar presente ali na solução e vai emitir na solução. Não ligado, ele emite baixa fluorescência, e quando ligado, intercalado no DNA, ele começa a emitir uma fluorescência de até 100 vezes mais. Uma vantagem dessa técnica, desse reagente, é que é um sistema flexível e permite também a utilização de qualquer par de primers de baixo custo e permite aplicar a técnica da curva de dissociação. Uma das desvantagens é que é um pouco específico, pois ele vai detectar qualquer molécula de DNA de dupla fita, até mesmo falsos positivos, dímeros, que vão interferir na intensidade detectada. A curva de dissociação, que é possível de se aplicar utilizando o CyberGreen, ela consiste em elevar a temperatura após o processo da amplificação desse PCR, né, do produto, do gene de interesse. Eleva-se a temperatura, adiciona essa parte no sistema, onde vai elevar a temperatura do sistema em si, e vai medir a fluorescência à medida que essa temperatura é aumentada gradativamente. E então é possível observar uma diminuição da fluorescência como resultado da dissociação da molécula, né, do CyberGreen, do DNA, pois cada produto, cada amostra vai ter uma temperatura de melting, que é o TM, ou temperatura de desnaturação. E uma vez que essa técnica é aplicada após o processo, é adicionada ao fim do processo, elevando a temperatura até atingir a temperatura de desnaturação daquela amostra, é possível observar uma queda na fluorescência, pois uma vez que a molécula vai se desnaturar, o CyberGreen vai se dissociar do DNA. Então, é também possível
pela característica de produtos diferentes terem temperaturas de melting diferentes, é possível identificar mais de um produto na mesma reação. E essa temperatura de melting vai depender do tamanho da sua amostra e da composição com a proporção de adeninas, timinas e citosinas e guaninas. Nesse exemplo, nós temos aqui em A, essa linha traçada aqui em cinza, é a temperatura de melting dessa amostra, e uma vez que a temperatura foi elevada, foi possível observar a emissão da fluorescência, mas uma vez que atingiu o ponto de desnaturação dessa amostra, observou-se uma diminuição, uma queda na emissão da fluorescência. Outro tipo de molécula fluorescente utilizada são sondas de DNA marcadas, ou probes. Um exemplo que eu citei é a probe da Tachyon. Uma característica muito importante é da alta especificidade, pois ela vai hibridizar. A sonda ela é composta marcada por um fluoróforo em uma extremidade, 5' que é um gene repórter, e na outra extremidade, 3', tem a presença de um quencher, que é uma outra molécula que pode ser ou não, pode ou não emitir fluorescência. Então, essa sonda, ela vai ser hibridizada na região complementar do DNA, do cDNA, entre os sítios de ligação dos primers. E a atividade dessa sonda é baseada na atividade da exonuclease 5', 3' da TAC polimerase, da DNA polimerase, que é utilizada no processo do PCR, de amplificação. Então, uma vez que a sonda está intacta, o gene repórter e o fluoróforo e o quencher estão próximos, gerando uma energia de forma ressonante que reduz a fluorescência, e uma vez que acontece essa atividade da enzima, da DNA, da TAC polimerase, vai haver a clivagem ali no sítio, na região 5', liberando, então, o fluoróforo o gene repórter, e essa fluorescência pode, então, ser captada. E, então, esse sinal fluorescente, ele vai ser proporcional ao número de cópias amplificadas. É um produto, é uma sonda, né, de alta especificidade, e uma desvantagem que ela tem um alto custo devido às suas características de alta especificidade também. Também é preciso, uma vez que temos as amostras marcadas com esses fluoróforos, a reação toda vai acontecer num equipamento que vai compreender muito mais complexo do que na reação de PCR em si, que é um equipamento de PCR em tempo real, que é um equipamento que vai compreender desde a leitura da amostra, a amplificação desses materiais genéticos e a detecção da fluorescência, a captura desses dados que vão ser levados para o sistema do computador e a análise através de um software. Então, esse equipamento, ele vai compreender um termociclador, que vai permitir realizar as oscilações de temperatura necessárias, né, para a amplificação daquela amostra, um sistema óptico que vai ter uma fonte de luz que vai emitir através de diferentes filtros de excitação de fluorescência, que pode ser de 1 a 5 filtros, e também existe uma câmera que vai captar e gravar esses dados, e o computador que vai ser utilizado para controlar o equipamento e analisar os dados. Após esse equipamento vai emitir, né, um gráfico de amplificação. É possível acompanhar em tempo real o processo de amplificação daquela amostra, daquele DNA desejado, e o gráfico gerado é desse modelo, em onde nós vamos ter alguns conceitos importantes, que é a fluorescência basal, que acontece ali nos ciclos iniciais, onde tem uma pouca variação do sinal da fluorescência, que é considerada, então, a fluorescência basal.
Nós temos também o threshold, que é um valor fixo que é determinado, um valor de corte de fluorescência, que vai estar acima da fluorescência basal, e ele vai ser estabelecido arbitrariamente, né, pelo operador. Nós temos também o CT, que é um número de ciclos, né, o cycle threshold, ele vai representar o número de ciclos necessários para que a fluorescência ultrapasse o valor de threshold. E, então, uma vez que essa emissão vai acontecendo, vai crescendo exponencialmente, vai emitindo o sinal luminoso à medida que a amplificação vai acontecendo, e esse aumento gera as curvas de amplificação. O valor de CT, do cycle threshold, ele é inversamente proporcional à quantidade inicial de moléculas-alvo na amostra. Então, quanto maior a expressão gênica, menor o número de ciclos necessário, logo menor vai ser o dado do CT. Bom, as aplicações do PCR em tempo real, elas podem ser tanto qualitativas quanto quantitativas. De aplicações quantitativas, por exemplo, tem-se a genotipagem e diagnóstico positivo ou negativo para determinada doença, por exemplo. E nós vamos explicar mais a fundo as aplicações quantitativas do PCR em tempo real. A análise, as aplicações, elas podem ser uma análise quantitativa. A análise quantitativa, ela pode ser relativa ou absoluta, e ambas vão avaliar mudanças entre dois grupos experimentais diferentes. Então, para a análise quantitativa relativa, compara-se o valor de CT de cada amostra e o resultado, ele é dado em ordem de grandeza, ou seja, o número de vezes mais ou menos expresso de uma amostra em relação à outra. Em relação ao quê? A normalização que vai ser realizada desses dados, para normalizar, vai ser utilizado genes de referência, que são genes endógenos, que apresentam uma expressão homogênea entre os diferentes grupos analisados, que vão também corrigir possíveis variações de concentrações de cDNA, e dentre os genes endógenos normalmente utilizados, está o GAPDH, beta-actina, dentre outros. E é importante que, para cada reação que se faça com genes de interesse, com gene-alvo em duplicata, se tenha para a mesma amostra essa reação em duplicata para os genes endógenos, pois isso vai influenciar na análise. É muito importante ter esses dados para análise da expressão gênica ao final do experimento. E quanto à análise quantitativa absoluta, ela vai gerar um resultado em número de cópias ou nanogramas, microgramas do determinado ácido nucleico, e a normalização desse dado utiliza-se uma curva padrão para comparar os dados obtidos. Os dados dos genes endógenos, os genes endógenos, eles precisam ser escolhidos, e é importante que tenha-se no mínimo 3 a 4 genes para a reação, pois depois, para analisar, é preciso que normalize-se esses dados a partir desses genes endógenos, e é possível utilizar dois softwares, dois programas, que é como Refiner e Genor, que são programas utilizados para validar os genes endógenos escolhidos. Quanto aos primers, tem uma lista, requisitos que os primers precisam cumprir para que o processo seja otimizado. Então, os primers podem ser desenhados através do Primer Express, da Applied Biosystems. O primer, ele
tem que ser capaz de amplificar o produto, né, de 50 a 150 pares de base. A composição do primer é de preferência que se tem entre 30% e 80% de citosina e guanina, e não possuir alto potencial para a formação de dímeros ou estrutura secundária, o que pode atrapalhar nos resultados, e tem que possuir, de preferência, temperatura de anelamento entre 58 e 60 graus, e, caso utilize par de primers, que esses sejam desenhados em exons diferentes, para não haver contaminação para não haver complicação dos pares. Quanto aos primers, também precisa se encontrar uma concentração ideal. Então, para isso, utiliza-se a concentração fixa de cDNA, ali na diluição obtida de 1:30 diluída em água. Também utiliza um gradiente de concentração de primers entre 800 a 100, entre esse gradiente de 100 a 800 nanomolar. E uma vez que faz essa reação, a ideia para se encontrar a concentração ideal é que se tenha uma menor concentração com um desempenho melhor, para ter pouca ou nenhuma formação de dímeros, sem variar o CT e o perfil da curva, né, na curva de amplificação do gene. Nesse exemplo, nós temos, nessa figura, ela mostra que as concentrações entre 200 e 400 nanomolar foram limitantes, pois observou-se um aumento do CT, né, do cycle threshold, e uma variação no perfil da curva. Então, as concentrações aqui entre 600 e 800 nanomolar, elas apresentaram o valor de CT menor, portanto, apresenta uma melhor indicação da concentração dos primers em questão. Também é preciso realizar a validação da eficiência dos primers. E, nesse caso, uma vez determinada a concentração ideal do passo anterior, deve-se utilizar essa concentração fixa dos primers e, então, variar a concentração da amostra, né, de DNA ou cDNA, utilizando diluição seriada. Após essa reação, utilizando as diluições seriadas, vai ser possível realizar a análise da regressão linear dos valores de CT em função das concentrações das diluições realizadas, fornecendo o coeficiente angular da reta, que é essa fórmula, que seria o A, nessa fórmula em Y igual a x mais B, que é utilizada para calcular a eficiência do primer. E a fórmula da eficiência do primer é: a eficiência é igual a 10 elevado a menos 1 sobre o coeficiente angular, e o ideal é que a eficiência do primer seja sempre entre 1,7 e 2,3. Quanto ao procedimento, no nosso grupo, nós utilizamos o equipamento Applied Biosystem VIA7, o equipamento de PCR em tempo real, e o passo a passo para realizar o procedimento consiste em preparar as reações, sempre em duplicatas ou triplicatas, onde nós vamos precisar de 1 microlitro do cDNA por poço, lembrando que tem que estar diluído de 1:30 em água, e em água pura, 1,5 microlitros dos primers dos genes de interesse e dos genes de referência, que seria o nosso gene endógenos, né, e 3 microlitros do mix de CyberGreen, que é o exemplo que nós vamos utilizar, utilizando esse marcador molecular, marcador de DNA, o reagente CyberGreen, que já no kit vem um mix de reação contendo os primers necessários, as DNTPs, o tampão de PCR, corante de magnésio, o corante, o CyberGreen, e a DNA polimerase, né, TAC polimerase, e água. Uma vez que foi preparada essa placa específica para o equipamento do PCR em tempo real,
É preciso selar essa placa com um adesivo especial, que vai permitir que, à medida que aconteça as oscilações de temperatura e esse líquido não, o líquido, né, a reação, ela não evapore e se perca, então, esse filme, esse plástico, ele deve ser, esse adesivo deve ser bem colocado, não deve ser marcado com digitais, deve tomar bastante cuidado, para que a leitura também possa ser feita quando os houver a excitação dos fluoróforos. Uma vez selada essa placa, ela vai ser inserida no equipamento, e então é preciso setar esse equipamento, configurar quanto aos ciclos que vão ser necessários, as temperaturas e ao tempo. Então, esse aqui é o layout do equipamento. Então, a configuração para o PCR em tempo real, ela vai se resumir em uma temperatura de 50 graus por 2 minutos, onde vai acontecer a ativação da enzima uracil N-glicosilase, que é uma enzima que é muito importante para catalisar a liberação de uracilo a partir de DNA fita simples ou fita dupla, para evitar a contaminação com a uracila de reações anteriores. A segunda etapa será 95 graus, mais ou menos 8 minutos, 10 minutos, onde vai haver a ativação da enzima DNA polimerase, da TAC-GOLD, nesse caso, seguida por uma etapa de desnaturação, e então uma etapa de anelamento dos primers e a extensão do amplicômetro, ou seja, da amostra de interesse, do gene de interesse, e essa amostra vai ser realizada em 40 ciclos. Uma vez iniciada o processo, né, o PCR em tempo real, o programa, o software, para fazer análise, nós precisamos estabelecer o threshold. Uma vez estabelecido, nós vamos obter o valor de CT, do cycle threshold, que é onde o valor que a quantidade de ciclos que a amostra precisou para emitir uma fluorescência ultrapassando os níveis basais, e também analisar a especificidade do sinal através da curva de dissociação, e esses dados, eles foram coletados na fase exponencial. Após isso, após realizadas essas etapas, é preciso validar os genes endógenos escolhidos, como comentei anteriormente, e os softwares utilizados amplamente são o Genorm ou o Refiner, e uma vez normalizado, uma vez validados os genes endógenos escolhidos, é preciso normalizar os dados, pois a expressão do gene-alvo ela vai ser determinada em função da expressão desses genes controles, desses genes que têm uma expressão constitutiva e homogênea entre as diferentes amostras. O cálculo dos dados ele pode ser feito manualmente, e um exemplo que eu vou utilizar é o método que fala desse autor, em 2001, que ele calcula a eficiência entre os genes de inferência e genes-alvos diferentes. Então, para tanto, eu trouxe o exemplo de utilizando um cDNA de uma célula normal e de uma célula tumoral, e nós calculamos, então, o delta-CP, que é a diferença entre a média do valor de CT das amostras controle, que no caso as amostras normais, menos a média do valor de CT das amostras teste, e esse dado tem que ser calculado tanto para os genes-alvo quanto para os genes endógenos. Então, aqui nesse quadro, nós temos um exemplo, onde nós temos os valores do delta-CP, gene-alvo, do controle endógeno, e então, o valor da eficiência desses genes, e a expressão relativa, ela vai ser a razão entre a
a eficiência do controle do gene-alvo elevada ao ΔCP do gene-alvo sobre a eficiência do controle endógeno elevada ao ΔCP do controle endógeno, e utilizando esses números de exemplo, nós tivemos uma expressão relativa de 2,18. Existem outros métodos que podem ser utilizados para calcular a expressão relativa, e esse foi o exemplo que nós utilizamos hoje, espero que tenha dado para entender. Era isso que eu tinha para dizer, muito obrigada, nos vemos na próxima aula. Olá, essa é mais uma aula do nosso curso de Biologia Molecular da Transformação Maligna. E hoje nós vamos ter a aula prática demonstrativa do PCR quantitativo em tempo real. Para tanto, nós vamos precisar preparar a reação com a nossa molécula de cDNA, com um mix de primers de interesse e de genes endógenos, e com a nossa molécula fluorescente, que é o CyberGreen, para essa reação. Uma vez preparada essa reação, nós vamos incubar no aparelho de PCR em tempo real, onde vai haver ativação da enzima uracil N-glicosilase a 50 graus por 2 minutos. E é importante essa etapa, pois essa enzima ela vai catalisar a liberação de uracila para evitar a contaminação com uracila das reações anteriores, que pode ter restado. Vai haver ativação da DNA polimerase a 95 graus por 10 minutos. E então, vão ser setados 40 ciclos de 95 graus de 15 segundos para a etapa de desnaturação e 60 graus a 1 minuto para o anelamento dos primers e extensão do amplicon. Basicamente, vamos precisar de placa de 96 poços, filme adesivo óptico, a molécula de CyberGreen, a nossa amostra de cDNA e os primers. Essa placa de 96 poços, que eu exemplifiquei, é a que nós costumamos utilizar no laboratório para o aparelho VIA 7 da Applied Biosystem. Esse filme adesivo também será necessário para selarmos essa placa ao final da pipetagem, e a molécula de CyberGreen, ela pode ser, a que utilizamos essa FAST, mas existem outras opções também para serem utilizadas em outros aparelhos. Então, basicamente, vamos pipetar a nossa molécula, nossa amostra de cDNA, primers de interesse e de genes endógenos, e a molécula e o mix do CyberGreen. Bom, nós vamos pegar a placa e colocá-la sob um suporte para ter mais firmeza na hora da pipetagem. Vamos adicionar 1,5 microlitro da nossa amostra de cDNA por poço, e o ideal é que seja feita em duplicata ou triplicata por reação. Vamos pipetar 1,5 microlitro do nosso mix de primers de interesse. Nesse caso, estou demonstrando com o gene GAPDH, que é um gene endógeno, e vamos pipetar 1,5 microlitro do CyberGreen por poço. É ideal que tentemos aplicar uma gotícula em cada canto do poço para que não haja contaminação da ponteira. Em seguida, vamos utilizar o filme adesivo para selar a placa, com bastante cuidado para não encostarmos nessa parte transparente e não atrapalhar a leitura pelo aparelho. Vamos utilizar esse pentezinho que vem na caixinha de adesivos para
selar bem a placa e não permitir que percamos a nossa amostra durante os ciclos, né, onde aumenta a temperatura. Uma vez selada, essa amostra vai ser inserida no equipamento, onde dará início ao processo de amplificação e análise à medida que as novas moléculas forem sendo sintetizadas, o aparelho vai captar a fluorescência emitida pelo CyberGreen. Na análise do real-time, após a preparação da placa, como nós vimos previamente, essa placa vai ser analisada em um aparelho, um termociclador especial. No caso, nós podemos observar aqui dois modelos. À nossa direita, nós temos um modelo que é um ABI 7300, que podemos analisar placas de 200 microlitros. E à esquerda, um modelo um pouco mais novo, que é o GAN7. Ambos são da Applied Biosystems. E nesse caso, nós podemos analisar, então, placas de 96 poços, assim como no modelo anterior, ou até mesmo placas de 384 poços, ou cartões, no caso, são cartões BioArrays que já vêm com as suas amostras, né, para serem analisadas, condições para serem analisadas. São os alvos escolhidos previamente. No caso, são os Shield Cards. Para análise da nossa placa, nós vamos usar um software. Então, nós vamos criar inicialmente o nosso experimento. Nesse experimento, nós vamos decidir uma série de padrões, desde o tipo de reagente que nós utilizaremos, se vai ser o CyberGreen, se vai ser o Tachyon, qual é o nosso aparelho. Então, nós podemos decidir tudo aqui. Então, no caso, é um Bioserva. Nós vamos utilizar placas de 100 microlitros no caso, que são placas flashes, e nós podemos escolher o tipo de análise que vai ser feita. Então, se é uma curva padrão, se é uma curva relativa, se é o delta-delta-CT, se é uma curva de Melton, e assim por diante. Então, no caso, a gente vai fazer um comparativo delta-delta-CT. Geralmente, nós temos duas amostras, né, uma comparada à outra, um conjunto amostral contra o outro, o CyberGreen e o FAST. A próxima etapa é nós definirmos quais são os targets e as amostras, selecionar toda a nossa placa e escolher um método de corrida. No caso, nós escolhemos um programa padrão e sempre colocamos também para ter a curva de Melton, de forma que nós temos então depois fazer a associação das nossas amostras que foram analisadas para que a gente observe com certeza o alvo escolhido. A próxima etapa vai envolver colocarmos a nossa placa que foi preparada então no nosso aparelho. Nesse caso, temos uma porta lateral, nós colocamos aqui. E iniciamos a nossa corrida. Então, só como exemplo para vocês, eu trouxe como ficaria a nossa placa. No caso, nós estaríamos analisando diferentes alvos, então as cores indicam as nossas células, tá? O que a gente analisar. E no caso, então, os nossos alvos, nós conseguimos observar aqui a curva de amplificação, mostrando então que nós temos, né, a amplificação de vários alvos. Alguns aparecem logo no início da amplificação, enquanto outros são mais tardios. Depois nós fazemos então as comparações das nossas análises, né? Geralmente fazemos em triplicata amostral e nós vamos observar então os nossos alvos, tá? Então aqui a gente tem uma amplificação muito boa, no qual as três replicatas ficaram muito próximas, o que é esperado. Aqui é um gene endógeno, no caso é um GAPDH.
Aqui também nós temos uma outra replicata indicando que também está super muito boa. E já é uma outra linhagem, mas a gente vê que tem uma das replicatas está um pouco deslocada, mas mesmo assim ainda é confiável esse dado. Vamos pegar algum alvo aqui no qual nossa célula expressa muito pouca, então fica mais no final, tá? Quanto menos expressa esse alvo, às vezes nossas replicatas ficam menos próximas, principalmente quando isso acontece no final da amplificação. Aí o que nós precisamos fazer às vezes é usar mais target, mais o nosso alvo, tá? Como nesse exemplo. Depois disso, esse dado é exportado. E o que nós fazemos é toda a análise depois, de acordo com a nossa pergunta. Como aqui no caso, nós temos então a posição, nosso target. Nós vamos ter nosso CT de amplificação. E depois nós fazemos essa análise em relação aos nossos alvos, nossos genes referências, de acordo com o nosso gene de interesse. No caso aqui nós estamos observando, por exemplo, o gene CD90 em diferentes linhagens, genes referências, como o GPDH, e outros genes que nós definimos previamente como genes referência para esse contexto celular. Geralmente a gente parte de 5 a 10 alvos, procuramos os mais estáveis naquela população.